príncipes e princesas. Eu sou Marcele Carelli. E eu sou o Berdan Gomes. E você está no Você Pode Mais Cast. Isso aí, parceiro. Aqui no Você Pode Mais Cast você tem entretenimento, diversão, informação. Hoje nós vamos falar bastante de um tema que é muito relevante para nossa economia, para nossa cultura atual, né? Que é um tema bastante interessante que eu não vou revelar agora, mas vou revelar daqui a pouquinho. Exatamente. Mas é claro que o episódio de hoje é patrocinado por quem, Marcele? Universidade Unopar, Polos Barra do Garças e Polo Caiapônia. Então não deixe de seguir a Unopar Barra do Garças, a Unopar Caiapônia nas redes sociais, @Unopar Barra, @Unopar Caiapônia. Siga Exatamente. também os nossos, né? Claro, Marcele.unopar. E o meu Oberdan com H87. E também do Você Pode Mais Cast, viu, gente? Então vai lá, segue as nossas redes sociais, curte, comenta os nossos vídeos, os nossos cortes. Vai no YouTube também do Você Pode Mais Cast. Coloca o sininho, aperta o sininho lá. Segue a nossa página. Isso é muito importante para o crescimento do podcast, para chegar a mais lugares. Exatamente. Então não deixe de seguir, não deixe de compartilhar. E vem com a gente hoje com um tema extremamente importante para a nossa economia mundial. E né? vamos falar sobre o nosso merchan? Ah, sim, claro! Não podemos deixar de falar que Claro. você pode ser o nosso anunciante parceiro no Você Pode Mais Cast. Você pode ser um patrocinador de um episódio, você pode ser um patrocinador de um mês, de vários episódios, você pode patrocinar, você pode sentar aqui também junto com a gente, falar da sua marca, da sua empresa. Então fique à vontade para anunciar conosco aqui no Você Pode Mais Cast e fazer Pode sua marca sim. brilhar. Pode fazer o que quiser aqui. A gente está liberado para vocês, gente. Vem anunciar. E outra coisa também, né? Vamos aproveitar e fazer o merchan da Unopar, porque agora começou a campanha de vestibular e a gente tem que fazer divulgação dos nossos cursos. E nosso convidado aqui, que eu vou falar daqui a pouco, está permeado em algum dos cursos que nós ofertamos, né? E eu vou falar sobre o curso de agronomia hoje, gente. Cursinho bacana, 5 anos de duração, professores mestres e doutores. Você será acompanhado por um tutor de sala que vai pegar da sua mão lá no comecinho e vai te levar até o final do curso, com parcelinhas desse tamanhinho. Estamos com bolsas de 70% de desconto, que chama Bolsa Incentivo. E o curso está por quanto, Bernardo? O curso aqui em Barra do Garças nós estamos com uma mega promoção. Você não imagina, de R$ 947 por apenas R$ 449. Ah, não. Só É no estudo aqui no quê? muito barato. E em Caiapônia também, a mesma coisa, de R$ 918 por apenas R$ 499. Então, gente, ó, só não faz agronomia quem não quiser. Exatamente. Acompanhando a tecnologia, acompanhando as coisas, as novidades do mercado, a Unopar está aí ofertando um curso maravilhoso para o seu crescimento pessoal e profissional. Tá ok? Exatamente. E vamos falar de agronomia, né? Vamos falar de agronomia e eu tô com um convidado muito especial, porque este convidado saiu daqui. Foi nosso tutor de agronomia, foi um excelente tutor, tá voando pra caramba agora. Bem-vindo, André. Opa, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Marcele e o Berdan. A oportunidade é nossa de poder falar de um tema tão relevante, já Faz que... tempo que eu tô querendo trazer esse André aqui, viu? Não, e agronomia, a gente vai falar da agronomia, da sustentabilidade econômica desse país, né? Isso. Qual que é o slogan? Agro- O agropop, o agrotec, o agrotudo. Agro é tudo. É tudo mesmo. E sem agronomia a gente não consegue comer, a gente não consegue... Mas assim, a gente precisa realmente entender esse mercado e como é que funciona e por que esse curso é tão relevante, já que sem agronomia, e o Brasil é que abastece a economia, as cozinhas, né? Do mundo, né? Isso, As cozinhas sim, mundo sim. afora, por que esse é tão importante, é tão relevante esse curso de agronomia também? Porque você aí que está nos assistindo pode se tornar um agrônomo igual o André é um agrônomo e foi inclusive nosso tutor aqui, né, Marcelo? Exatamente, mas eu primeiro vamos partir lá da vida antiga dele. Eu fiquei sabendo que tu era cinegrafista, ficava por trás das câmeras. Isso. Ou como que você caiu nesse mundo? Me conta, da agronomia. Eu trabalhei muito tempo na TV Cidade, na Rede TV, e foi uma experiência muito boa na imprensa de Barra do Garças. Quando surgiu a oportunidade de fazer o curso de agronomia, foi quando meu pai já trabalhava na área. Como ele era vendedor de casa agropecuária, falou assim, eu já vivenciava com ele, junto com ele os finais de semana, né? Aí foi quando surgiu a oportunidade para mim fazer agronomia. Foi uma experiência muito boa, graças a Deus foi de excelente, peguei vários estágios, foi muito gratificante. E trabalhar na imprensa de Barra do Garças também foi bem puxado, porque eu conciliava tanto a faculdade quanto a imprensa. A vida de cinegrafista e repórter também. Você deve ter visto muita coisa, né? Como cinegrafista. Foi muitas ocorrências, muitas reportagens em Barra, e Aragaça e região.
A gente sempre passava no final de semana todo, né, praticamente, trabalhando. E ficava em campo? Você ia pra Sim, rua? sim, a gente ficava no carro de reportagem. Ficava eu, um repórter, eu era cinegrafista e motorista. Ficava rodando praticamente todo final de semana no plantão, começava no sábado, terminava no segunda-feira de manhãzinha. E a gente rodava e fazia as reportagens. Policial, política, festa, evento, tudo que tinha a gente tava fazendo. TV Sangue, vi até o sangue espirrando na câmera. Antigamente, eu também trabalhei em TV, era mais assim mesmo. A gente pegava tudo quanto a coisa que tivesse acontecendo, porque tinha que ter pauta segunda-feira, principalmente, né? E nos outros dias da semana. E ser cinegrafista é um desafio também. Demais da muito conta. grande. Porque você tem que estar em cima do fato. As imagens você tem que trazer. Mesmo que você passe dificuldade, onde você chegar, você tem que ter a imagem. Se você perde uma imagem, uma cena, você fica sem a reportagem, como é que vai ser o jornal no outro dia, na segunda, né? Então você tem que ter as imagens. E o gratificante era que você trabalhava todo final de semana, você vivenciava todos os tipos de ocorrência. Tudo que você te passava durante o final de semana, você estava sempre por dentro das notícias. É isso mesmo. E de cinegrafista para agrônomo. Você falou uma coisa que é interessante, André. O seu pai trabalhava como vendedor numa loja agrícola. Ou seja, você não é filho de fazendeiro, não tem fazenda. Ainda não, eu tô... Porque muita gente fala assim, eu não vou fazer agronomia porque eu não tenho fazenda, meu pai não é fazendeiro, e você não é fazendeiro, e seu pai também não tem fazenda, e mesmo assim você resolveu fazer agronomia? Sim, foi justamente o que eu estava falando. A gente vivenciava muito. Meu pai era vendedor, mas ele sempre fazia as visitas no final de semana, durante a semana também, visitava uma propriedade rural, e a gente estava junto acompanhando. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer. Deu aquele vontade de saber mais sobre as fazendas, né? Sobre desde a produtividade do capim. Hoje a gente da pastagem. Nós temos muita pastagem aqui na nossa região, né? E a agricultura vem chegando. E a gente vivenciou muito essa parte. Dentro dessa área da agronomia, onde a agronomia atinge mesmo? Onde que o agrônomo vai atuar? Onde você atua? Quais são as áreas de atuação onde você pode trabalhar? A parte do agrônomo, quando ele sai da faculdade, ele já tem o campo se ele pegou uns estágios, já tem meio caminho andado. Ele pode estar trabalhando em fazenda, que hoje é uma área que precisa muito, né? Desde um agrônomo na fazenda, um técnico, e assim a gente vai tendo as profissões. Tem a área de vendas, a área de professor, que no caso é a minha, né? Também de lecionar, e tem a pesquisa. Fora as outras também que vai surgindo, né? Ao decorrer da sua vida profissional. Dentro da fazenda, o que faz lá? De tudo, sim. Dentro da fazenda você vai fazer desde do preparo de solo, tem a parte da cultura que você vai estabelecer, né, para aquela safra. Por exemplo, aqui em Barra hoje nós temos só a safra da soja. Se o agrônomo entra dentro da fazenda, ele vai fazer todo um planejamento daquela safra. Ele vai fazer um trabalho de preparo de solo, calcário, adubo, a semente, o cultivar que vai ser ideal para poder plantar e que vai produzir, e todo o monitoramento, todo o gasto que você vai ter, todo o manejo ali dentro da fazenda, dentro da cultura. Além do operacional também, que você tem que ter o controle das máquinas, né? E da gerência também da fazenda. Engraçado, aqui na região se planta muita soja, né? Uhum. Por que se planta só soja? Se tem tantas outras coisas que pode plantar também. Aqui a terra não é favorável para isso? Ou o agrônomo consegue equilibrar essa terra para conseguir plantar outros tipos de grãos? Pela vivência que nós temos em Barra do Garça é o seguinte: Barra, ela tem a safra de soja. O ciclo daqui é muito curto, a janela é curta. Então, eles optam por plantar soja do que plantar outra cultura. Se vem, por exemplo, o milho, já não tem tanta janela, não tem o prazo adequado para a planta desenvolver e ter uma produtividade boa, né? Por falta de chuva, e o clima também não favorece. É verdade. Se nós temos hoje, eles utilizam muito soja e capim, que aí vem o boi safrinha. Uhum. Agora já estão tentando trazer outra cultura, que é o gergelim. Nossas andanças aí, vivenciando outras propriedades, nós vimos que aqui no Pontal teve uma área boa que plantou gergelim, e aqui no sentido Araguaiana também plantaram gergelim. E em cima da Serra do Roncador também teve o produtor rural, plantou gergelim e tentou entrar com canola. Então, assim, são culturas que estão tentando trazer, mas é com janela curta e tem uma produtividade até adequada que dê para pagar os custos. O preparo da terra para os grãos são diferenciados? O agrônomo tem que saber o preparo da terra para
para soja, para gergelim, para cana, para milho, o mesmo manejo faz com que toda a produção se desenvolva? Não, cada cultura tem um manejo diferente. Por exemplo, eu vou entrar com a soja, eu vou ter que fazer uma adubação, uma correção de calagem, né, calcário, um adubo, um gesso. Então você tem que fazer tudo de acordo com aquela cultura pede. Se você vai entrar com o milho após isso aí, ou o gergelim, após a outra cultura, você já vai ter que fazer uma adubação diferente. Repor o que a planta tirou. Então você vai fazer uma adubação diferente. Outro tipo de inseticida, fungicida, que você vai fazer aplicação. Então tudo tem um manejo conforme a cultura pede. E agora, né, aí vem a tecnologia que está auxiliando bastante o papel do agrônomo também, do fazendeiro, né, que a gente está conversando a respeito dos drones, né, que eles vêm passando inseticida, que eu nem sabia que o drone tinha essa capacidade, porque você pega uma lavoura gigante, né, eu fico imaginando quantos drones tem que ter numa propriedade dessa. Hoje, a média de prazo de voo de cada drone, assim, por bateria, é em média de 12 a 15 minutos. Só que ele faz uma área até de 40 hectares, a média de aplicação. Então, a gente, vivenciando essa parte da tecnologia chegando, então eles estão avançando muito. Hoje tem empresas especializadas já fazendo esses trabalhos. Em Barra do Garça tinha uma, acabou indo para outra cidade, né? Era só focado na área de pecuária, mas agora está chegando as de lavoura também. E aí, por exemplo, você tem uma área que tem morro, tem serra, uma dificuldade de um trator chegar, um implemento chegar, o drone vai lá e sobrevoa e aplica. Olha que bacana, gente. Mas aí a tecnologia chegando, André, a gente fala muito que a tecnologia pode substituir algumas profissões. Mas a profissão do agrônomo é difícil a tecnologia substituir, já que quem tem que fazer todo o estudo ali e tem que pelo menos manusear é o agrônomo. A tecnologia não vai substituir talvez essa figura importante na terra tão cedo, né? Não vai substituir por quê? Porque o agrônomo tem que estar lá para receitar, né, a quantidade de defensivo agrícola que vai ser aplicado, o herbicida. Então ele vai fazer o receituário e vai fazer a recomendação de aplicação. Quem vai ter ali disponível para poder fazer a aplicação seria um operador, né, do drone, ou até um técnico agrícola, ou a pessoa que for mais indicada para poder fazer. Resumindo, é o médico das terras e das plantas. Sim, isso. A gente fala que a gente é doutor, porque você vai pega uma análise de solo, você vai interpretar do que você precisa, de adubo, de calcário, tudinho ali você vai fazer. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Que bacana, gente. E é com a tendência de que o plantio só cresça, porque é um negócio que dá dinheiro, porque se não desse dinheiro, o produtor não ia investir, né? Dá um custo alto, mas dá muito dinheiro, e a tendência é que o mercado, mesmo formando agrônomos por ano, né? Forma-se alguns agrônomos por ano, vamos falar do mercado de Barra do Garça, que forma-se alguns, ainda não consegue estabelecer uma quantidade de agrônomos o suficiente que o mercado de trabalho precisa, né, André? Sim, hoje você vê as faculdades, hoje as universidades formam cada semestre ou cada ano formam uma quantidade X de profissionais. E eles praticamente já estão empregados. Se não estão empregados, já estão encaminhados. Se você vê, por exemplo, a Unopar, hoje ela termina uma turma de 15, 20, né? Sim. 15, 20 alunos, pode ser. E aí a gente já tem praticamente boa parte deles empregados ou trabalhando, já fazendo curso. Sim. Aí você já tem uma experiência, por exemplo, no estágio. Você está no 2º ano, 3º ano, você busca fazer um estágio, você já tem meio caminho andado para você estar trabalhando. Você só não entra no mercado se você não correr atrás e não tiver oportunidade. E engraçado, isso está aumentando cada vez mais, porque eu tenho percebido que muitas propriedades estão deixando de atuar na pecuária para entrar na parte da agricultura, né? Isso está acontecendo mesmo na região, porque a região devia sempre gado, mas eu estou vendo que o pessoal está meio fazendo essa troca. Sim, hoje nós temos aqui na nossa região áreas de 30 a 50 anos sem manejo nenhum de pecuária, só põe o boi, né? Põe o capim e deixa, né? Praticamente áreas degradadas, de 30 a 50 anos. Se você entra com a área de lavoura hoje, arrenda aquela área, você vai ter um manejo todo ano mexendo. Então, se ele está fazendo essa integração lavoura e pecuária, vai ter um retorno tanto para o pessoal que está arrendando e para o pecuarista, porque o pecuarista vai receber a renda. Ele só não vai investir naquela área, por enquanto, né? Ele vai receber a renda dele. Mas quem está investindo é o agricultor. E a lavoura está crescendo cada vez mais. Vocês veem que em Barra hoje está em média de 60 a 80 mil hectares de área plantada.
E tem Pontal, tem Araguaiana, Chamotim, então vai crescendo cada vez mais. Antigamente a gente passava pela nossa região e ia viajar, por exemplo. Não sei se a Araguaiana é uma viagem, mas, né? A gente ia em Torixoréu, Araguaiana, Ribeirãozinho, a gente ia aqui na região do General, a gente passava, era só pasto. Só pasto, 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 pasto. Hoje em dia, não tá mais assim. É plantação, 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 plantação. Entende-se que a soja ou a semente, ela tem uma rentabilidade grande e não tem o risco da semente morrer, igual o boi pode morrer ou acontecer qualquer outro tipo de coisa. Essa substituição, não vai chegar um momento também que não vai ter mais demanda. Por exemplo, o cara está plantando, mas não vai ter para quem vender, ou quanto plantar, vende. Assim, nós vemos que, igual você falou, a parte da semente não morrer e o boi, assim, tem essa questão. Nós tivemos um fato ano passado que foi a parte de sem quantidade de chuva o suficiente, né? Uhum. Teve áreas que plantaram 2, 3 vezes. Isso prejudicou muito. Financeiramente, os produtores rurais levaram um prejuízo. Só que ele tem demanda. Cada vez que passa, a gente vai vendo que vai aumentando mais o consumo. Tanto no exterior como no país também. Então a gente planta e vai cada vez mais tendo esse consumo e essa demanda. Nixe, pode produzir muito, que a comida não acaba nunca. Para vocês verem, o arroz... Vamos parar um pouquinho? Porque esse carro da pamonha aí... Vamos parar um pouquinho? Mas acho que não entra o som aqui. Não. Será que não? Carro da pamonha, o cara entende no fundo. Carro da maconha. Bom, vamos lá? Pode falar do arroz. Para vocês verem, a questão do Rio Grande do Sul, teve aquele fato, né, da chuva, das enchentes, só que no país todo o que a gente viu é que ainda tem estoque suficiente para abastecer, esse ano ainda. Então não é só o estado do Rio Grande do Sul que produz uma quantidade para o país todo, mas sim vários setores, várias regiões. Nós temos a região centro-oeste, região nordeste, que produz bastante. Você estava falando com medo, né, que não morre um gado, né, um boi e tal. É o prejuízo, né? E no caso de plantação, não. Mas eu acho que o maior medo do produtor rural é fogo, né? É fogo ou praga? O fogo, na época do milho, se você tiver fogo, você perde bastante área. Por exemplo, se você tem uma lavoura de milho, chegou na época de colher e veio um fogo, aí você tem que cuidar, porque senão você perde bastante. Tem um colega meu até conhecido ali na região de Montes Claros, que o cuidado que eles têm com a cana, com a produção de cana, é porque tem que ter um caminhão o tempo todo. Qualquer momento ela pode pegar fogo. Isso é um prejuízo muito grande. E por que a cana pega fogo? Devido ao tempo, né, o atrito da planta ou até a colheitadeira. A hora que ela vai colher, conforme o atrito, ela causa o incêndio, o fogo, né? Nossa, a combustão. olha que interessante. O algodão também é da mesma forma. O algodão, se qualquer movimento você faz na pluma, com atrito, até com galhozinho da planta, ele já pega fogo. Olha só, e já pensou, você está colhendo ali e começa a pegar Aí fogo, você vê ou no seu olho, tá até desespero, brilhando assim, nossa, vendo aquele dinheiro todo sendo enrolado com aquelas bolas, de repente, pega fogo. pega fogo. Hoje, André, só para a gente poder desmistificar um pouco, e até para matar nossa curiosidade, dentro dos grãos, da produção de grãos, soja é realmente o que dá mais rentabilidade? Hoje é. Hoje soja dá bastante rentabilidade. Hoje ele é um carro-chefe hoje do país, né? Hoje produz bastante. Nós temos a soja como carro-chefe mesmo. Primeira safra sempre é soja. Agora, engraçado, né? Teve uma época que eu falei assim, a soja é maravilhosa, aí era queijo, era tofu, era leite de soja, tudo de soja, né? Quem era saudável, quem era fitness, ficava tudo na soja. Era leite, era queijo. Aí depois veio a regra do transgênico, que a soja transgênica fazia mal, que ia dar câncer, e a soja continua crescente. Né? O que você me fala sobre a soja ser transgênica, não é? O que é isso? Explica isso em palavras assim pra gente que é leigo. Né? Sim, essa questão da soja transgênica e a soja convencional. Nós temos a soja transgênica que ela é resistente a alguns tipos de inseto, doença, que você vai conseguir controlar até num certo ponto, sem ter tanto produto químico. E a convencional não, a convencional você tem que ter mais um manejo mais específico, mais defensivo, mais produto para poder controlar as pragas. A transgênico não, a transgênica ela segura e produz mais. Isso é uma das vantagens de transgênica e convencional. E ela realmente pode causar alguma lesão ao corpo a longo prazo, se você consumir muito? Assim, os estudos
Pode ser que cause, né? Mas até onde a gente vivencia, praticamente hoje o consumo é muito grande de soja transgênica, né? Eu acredito que não cause, né? Até porque não dá pra saber muito bem, porque Hoje, né? a gente come tanta porcaria que não dá pra saber o que Aí é. teve o que época que não falou é. assim, café faz mal. Aí não, aí depois café faz bem. Aí depois ovo demais faz mal porque o colesterol alto, agora ovo demais faz bem. É tudo assim. Não tem como Viver faz mal, viver de menos faz mal, viver de mais faz bem. Viver demais faz mal. Aí, hoje é complicado a gente tentar entender essas nuances. Né? São muitas teorias. É muita nuance. Como é que é hoje, André, o mercado de trabalho para o agrônomo em Barra do Garças? Eu tenho muitos amigos que são agrônomos, que são daqui, mas a maioria dos meus amigos que são agrônomos, eles foram embora. Foram para o Nortão, foram para o Baixo Araguaia, foram embora daqui e não voltam mais, porque o campo de trabalho é muito grande. Em Barra do Garças hoje, ainda tem um campo para o agrônomo que ele pode explorar, ou realmente o cara vem, faz a faculdade e o melhor caminho para ele mesmo é ir embora? Eu tive a experiência eu sou nascido e criado em Barra do Garças, né, que a gente pode falar, e eu tive a experiência de morar em Querência. Morei em Querência por 3 anos e meio, foi 3 anos e meio. Formei, fui para lá, tive uma experiência muito boa profissional e retornei para Barra. Barra hoje tem campo para o agrônomo. Tem tanto na pecuária quanto na lavoura. Você vê que está crescendo. Então, se você procurar trabalhar nas duas áreas, tanto pecuária quanto lavoura, você tem trabalho. E as empresas estão chegando para Barra. Você vê a Case está montando, a John Deere está aqui. Então, tem grandes montadoras de tratores, né? E além das outras empresas que estão fazendo investimento em Barra. André, qual que é a média salarial de um vendedor dessas casas agrícolas aí que eles saem vendendo para as fazendas? Depende muito do acordo salarial de cada profissional, né, com a empresa. Eles recebem muita comissão. A comissão é o que rende mais, né? A média de salário hoje deve estar em torno de uns 3 a 5 mil reais. Fora a comissão. Fora a comissão. Fora a comissão. Ou seja, o investimento... Dizem algumas línguas que chega até 20 mil. Pode ser, né? Se você vender bem, ter aquela meta para cumprir, você ganha bem. Se você vai vender, por exemplo, produtos agrícolas que são mais complicados, mais difíceis, que têm uma dependência maior, às vezes... Ele tem um valor agregado maior. Por exemplo, se você pega do produto da lavoura, um preço da pecuária já é outro. Se você coloca, por exemplo, vou fazer aplicação de bastante defensivo na lavoura, ele vai subir mais o valor. A pecuária não, já é menos. O que pode comparar um com o outro assim seria a questão do fertilizante, que é o adobo. Tanto o adobo pode ser usado na pastagem quanto na lavoura. Engraçado, né? Eu consigo, durante as viagens, perceber como está mudando mesmo, como está tendo muita plantação. No entanto, que lá para Caiapônia, a chave virou. Lá é plantação também, eles estão investindo nisso. Uhum. No entanto, que lá não tem agrônomo. Aí, não tem, e a turma vai sair formando lá, vai sair tudo empregada, Já tá porque empregado. tá todo mundo encaminhado. Eu estava conversando com um aluno meu da instituição, ele falou o seguinte, que lá você vê, a Comigo está crescendo uma proporção tão grande que ela está montando aqui em Jussara e está precisando de gente para trabalhar. Exatamente. Então, a gente está vendo que o campo está aumentando e está precisando de profissional. Pode formar. Meu povo. Vamos lá, pessoal de Caiapônia. Venha fazer faculdade de agronomia lá, Jussara, próximo, vizinho, né? Com possibilidade de emprego, ganha bem. Tá pertinho ali. Tá pertinho. E tanto Jussara quanto Comigo tem lá em Caiapônia, tem Comigo aqui em Montes Claros de Goiás, tem Comigo em Piranhas. Logo deve chegar aqui em Barra do Garças também. Não, porque é Mato Grosso. Ela pode vir aqui em Aragarças. Até Aragarças, é verdade. Mas pode chegar, por quê? Porque tem campo de trabalho, sim, né? Sim. A Comigo é Goiás, é só pra eu me confundir. Mas é muito difícil atravessar a ponte, viu, gente? É complicado. É longe demais. É muito difícil. Agora eu vou tocar num assunto que a gente precisa falar sobre ele também. Por quê? Porque a gente vê plantações, pastagens, e é muito bonito. Muito bonito a gente ver isso. Mas o meio ambiente também é uma questão que a gente precisa pensar e preservar. Até porque lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora a gente vê essas enchentes, a gente vê essas mudanças climáticas acontecendo. Qual que é o papel da agronomia, não do agrônomo, da agronomia
nessa questão ambiental, tem uma preocupação de se mexer o menos possível para que se tenha uma resposta ambiental interessante, para que a gente não pese tanto no ecossistema, André? Oh, parabéns, hein? Que pergunta, hein? O Berdan arrasou. Foi boa? Foi ótimo. Ai, que bom bom. demais, agora fica até difícil de responder. Não, mas é assim, o agrônomo tem um papel muito importante na questão do meio ambiente. Porque ele tem que saber o que ele vai manejar no solo, o que ele vai fazer de abertura de área, por exemplo. Se a gente tem em uma área para você fazer um trabalho de recuperação de pastagem ou de área degradada, você vai saber, conforme você vai mexer no solo, o que você vai poder não ocasionar tanto problema no ecossistema. E você vai fazendo esse trabalho sempre pensando em preservar, não acabar deixando ou fazer acontecimentos igual lá no Rio Grande do Sul. Nós sempre temos que procurar sempre manter o meio ambiente sem fazer tanta parte de degradação, não prejudicar tanto ele. Por exemplo, um manejo de solo, que é a minha área de conservação, a gente trabalha no quê? A gente tenta conservar o solo, o jeito de poder manter por mais tempo, né, com a parte de produtividade, e não ter descoberto, né, não ter o solo descoberto, mas sim ter uma produtividade boa com um manejo adequado. Você fazer as curvas de nível, você fazer um plantio adequado, sempre manter ele conforme a necessidade do ambiente e o solo. Isso aí é bacana. E também tem as áreas de preservação permanente, né? Os Sim, APPs, você tem que cuidar da APP, por exemplo, se você tem uma área de preservação. Nós temos muito aqui com um projeto do pessoal da Águas, da ONG, do Clodoaldo. Ele fez um trabalho muito bonito aqui, ele é agrônomo também, ele fez um trabalho muito bonito na preservação do córrego fundo. O que acontece? Ele pegou desde a nascente até a deságue dele no Garça. Ele fez toda a parte de proteção da APP dele, a largura de tanto da direita quanto da esquerda, dos lados, né? E fez as curvas de nível para poder concentrar mais água e abastecer o lençol freático. O que aconteceu? Ele aumentou mais a quantidade de nível de água e preservou mais o contorno do córrego fundo, desde a nascente dele lá na serra e até aqui no deságua aqui no Garças. Isso ajudou muito, porque é um afluente importante para o Garça, né? Sim. Se você faz a preservação dele até no deságua, é muito importante. E foi um agrônomo que conseguiu construir todo esse projeto. Foi, ele através dos estudos, o conhecimento que ele tem, também fez todo esse trabalho de preservação. Isso é muito legal. E a gente não vê tanto assim a nossa região aqui com essas informações, né? Você tem que estar sempre divulgando, sempre falando, né? E a gente vivenciou e achou muito de grande valia. Até porque as nascentes elas são de extrema importância para o agricultor também, porque toda propriedade precisa de água. Sim. Então, se o cara não cuida ali da flecha de água que ele tem no território dele, ele vai perder aquela nascente, vai perder aquela água e com isso ele vai perder a irrigação da terra, né? Vai. Você vê a área que não tem água, ela não vai para frente, fica praticamente morta. Se você tem uma água, por exemplo, uma nascente, você vai preservar ela, você vai conservar ela e vai aumentar. Tem os métodos de aumentar a água. Então você vai fazendo esses trabalhos, esses manejos, você vai aumentando o fluxo de água e vai tendo a produtividade na sua propriedade. Bacana. É bom que tenha essa ligação com o meio ambiente para todo mundo entender que o trabalho do agrônomo não é destruir, é muito pelo contrário, ele é preservar, mas tem que ser um agrônomo falando isso. Porque a gente vê as matas sendo muitas vezes substituídas, mas são matas, às vezes, em terras que não são produtivas, e aí elas precisam se tornar produtivas. E o que está acontecendo também bastante, Marcelo, é a venda de carbono, né? Sim. Já não tem nada a ver com a sua área de agronomia, mas tem uma venda de carbono também muito interessante. Isso aí é importante. Que aí, então a pessoa compra o crédito de carbono e aquelas matas e cercas ali ficam preservadas também. É um conflito, né? Porque o crédito de carbono é assim, você tem a terra, né? Aí você quer plantar nela inteira, mas você não tem a quantidade suficiente para você preservar, que é a APP. Aí ele vai lá e compra o crédito de carbono de alguém que tem um espaço considerável que ele deveria ter de preservação. Isso. Aí ele compra esse crédito. E o que aconteceu aqui uma época no Mato Grosso foi que o pessoal começou a comprar lá no Pará. Aí o Pará ficou praticamente um estado de área de crédito de carbono.
Aí o governador falou, não, vocês podem parar, vamos passar para outro estado, deixa eu aqui. Tem fazendas Deixa eu produzir que, também. Exatamente, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, vendendo crédito de carbono, deixa a fazenda lá uns territórios totalmente sem mexer, preservados, e vende aquele crédito para os fazendeiros que querem realmente plantar em tudo, não deixar nada, né? Aí tem um lado tudo. bom, mas tem um lado que, tipo assim, no Mato Grosso, já pensou se vários fazendeiros só comprarem um crédito de carbono, igual você falou, no Pará. Aí a área de preservação do Mato Grosso vai ser mínima, irrisória. Então, tem que ter um equilíbrio aí também, né? Você tem que ter esse equilíbrio. Por exemplo, muitas fazendas aqui hoje, pelo CAR, que é o Cadastro de Ambiental Rural, né, que o Estado fez, ele determinou uma certa quantidade de área de proteção. Se você tem um limite para você fazer o plantio e aonde você pode desmatar, até onde você pode chegar. Você tem que deixar aquela área de APP e aquele crédito. Tem que regulamentar tudinho. E muitas áreas aqui em Mato Grosso foi atualizado por conta disso. E essa fiscalização é por meio de satélite, não é? Satélite está sempre passando, sempre sobre praticamente 24 horas ele registra, né? Teve um caso aqui em Barra do Garça que o pessoal desmatou uma área, na outra semana já tinha uma notificação para ele já. Vai responder foi rápido. Ele desmatou, fez aquela parte todinha, o satélite passou e registrou. O satélite meteu a foto lá. É bom, é assim. Tem que ser assim mesmo. Porque se desmatou onde não pode desmatar, tem que ser punido. Tem que ser punido. André, nós falamos das coisas boas da agronomia. E os perrengues? Quais são os perrengues que o agrônomo passa lá no campo? Tem alguns perrengues assim que são interessantes, que são hilários ou até perigosos, ou não? É tranquilo, é uma vida de boa, só de ficar dentro do escritório. Não tem nada, tem os perrengues, sim, graças a Deus. Já filtro solar, né? Vixe, filtro solar, você tem que ter proteção o tempo todo, chapéu, senão você queima no sol e você praticamente fica exposto, né, muito no tempo. E aí você tem que ter os cuidados. Hoje você vai, por exemplo, minha vivência lá em Querência, a gente passava chuva, sol, era tudo andando de moto para cima e para baixo e corre risco de ser acidentar, né? Então tem tudo isso na lavoura. Tem os que andam de carro, né? Mas a gente sempre, para monitorar as fazendas, a gente tem que estar de moto. Teve até um colega nosso esse tempo atrás, sofreu um acidente, ficou meio parado aí. Mas você tem os perrengues, por exemplo, vai com uma plantadeira que não vai de acordo, não está liberado o plantio, você acaba tendo que fazer todo um procedimento para poder soltar. Aí você tem que regular, fazer todo um trabalho, leva um tempo. Mas tem uns perrenguezinhos, sim. É porque todo mundo acha que é só mamão com açúcar, vai formar, daqui 5 anos eu vou começar a ganhar igual o André aí, 50, 60, 100 mil reais já por tá pensando mês. até em comprar fazenda, né? Já tá pensando até... Oh, meu Deus, eu tô assim, nos meus 46 anos a tempo ainda, né? Eu formo com 51 aí, ó, tá tranquilo. Tô tranquilo, eu virar agrônomo. Bom demais. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Não, eu falo sobre isso. Nunca é tarde, até porque é uma profissão que você fala dela com muito orgulho. Então você deve ser muito feliz sendo agrônomo. Sim, como eu falei para vocês, eu trabalhava em televisão. Quando eu entrei nessa área foi meio difícil para mim se adaptar, mas logo a gente foi vivenciando e eu acabei apaixonando pela profissão. Graças a Deus é uma área assim que me abriu muitas portas. E eu hoje tenho minha empresa, junto com meu pai, nós somos representantes, né, de Insumos Agrícola e Pecuária, estou lecionando, tenho experiência tanto na lavoura quanto na pecuária, então ajuda, a agronomia é tudo praticamente. É bom quando a pessoa tem prazer no que ela faz, né? E sabe o que vai fazer. E aí pega naquele gancho lá de trás, você aproveitou então, você se formou em agronomia, mas você aproveitou e está usando das habilidades de vendedor do seu pai. A experiência dele é muito boa, graças a Deus ele tem uma experiência assim de muitos anos de balcão, né? E aí quando eu não tinha tanto, né? Minha era mais a parte técnica. E aí quando eu sentei com ele, que a gente conversou tudo sobre vendas e a gente abriu a empresa, foi deslanchando. E a experiência de vendas, você tem que ter um relacionamento com o cliente. Não é só você chegar lá, vou vender esse produto, pronto, acabou, não vou dar uma assistência. Você vai conversar, chega na fazenda, toma um café, nem que você não vende nada, mas pelo menos você está com relacionamento, você está trocando ideias, informações. Você volta uma vez, 2 vezes, acaba você vendendo, você presta uma assistência, por exemplo. Uma vivência minha foi na região do Pontal do Araguaia, na cidade. Eu não vendi praticamente o insumo que tinha lá do plantio, né, do milho, a semente. Acabei tendo que regular com plantadeira, fiquei um dia lá praticamente regulando, fazendo toda a assistência, porque era um cliente meu. Eu ia deixar ele na mão, soltar, deixar de plantar o milho.
Então a gente acabou vivenciando isso e fez, o cliente ficou muito satisfeito. Então tudo isso a gente passa no dia a dia. Vai para tentar fazer uma coisa, mas faz outra e acaba fazendo o seu papel, né? Que é trabalhar. Agora eu fico imaginando que deve ser chato também isso, ficar de fazenda em fazenda, né? Porque é só comida de fazenda é uma delícia, fazenda é fresco, tão difícil, né? Nossa. Fazenda é fresquinho. Você chega na hora do café, tem pão de queijo, café quentinho. É bom, tem umas partes boas. A gente já tive a oportunidade de ter esses pratos assim, né? De vários almoço, um café, um lanche da tarde, vixe, bom demais. Não, fazenda é o melhor lugar que tem no mundo para poder ir. Porque quando você quer relaxar, você vai para onde? Vou pro mato, né? Aí ele vai pro mato todo dia, vai ali, aí chega na casa da Dona Maria, ô Dona Maria, aquela cheia de galinha no quintal, ele fala, e aí, um pau na cabeça de uma galinha dessa aqui pra nós almoçar, será que não rola, não? Não, ia ser tão merda, que se fosse você, já ia levar uma galinha caipira. Não, eu levava só o pau, a galinha caipira. O queijo, você já sei pra casa? Feira, né? Pra casa? Com certeza. Não, o cafezinho é tradicional, você chega na fazenda e tem um cafezinho. Não, eu sei, porque lá no polo de Caiapônia, nós temos uma plantação de milho lá no fundo. Nós não, né? Terceirizado. Terceirizado. E a gente chega e sempre volta com um saco de milho. Oh, mas minha funcionária lá em casa gosta, que ela faz um curau. É bom demais, né? Lá tem milho e agora o nosso parceiro lá tá plantando quiabo também. Quiabo. Coisa boa. Tô chegando, hein? Separa meu Semana pacote. que vem. Quiabo é bom. Estou chegando, quero fazer pamonhada. André, acho que nós estamos indo para a parte final aqui do nosso podcast. Eu quero te fazer uma pergunta. Para quem ainda está na dúvida de fazer agronomia, quais são os conselhos que você dá? Para quem está pensando, eu quero, mas não sei se vai ou se não vai. Quais são os conselhos que você dá para aquela pessoa que está na dúvida ainda? Olha, o conselho que eu dou é praticamente o que eu vivenciei. Quando eu entrei na faculdade, eu busquei estar sempre presente nos estágios, nas fazendas, tanto que eu peguei estágio no segundo ano, a partir do segundo ano eu já estava no estágio, dava aquele prazinho da TV e a faculdade, um período de um mês ali, a gente fazia os estágios, sem procurar estar no mercado de trabalho e ser tipo assim, ter iniciativa, correr atrás. Então não deixe de buscar um estágio, procure sempre, estude bastante, que hoje a tecnologia está crescendo bastante, seja sempre à frente. Então, você procurando esse recurso e tendo informação, você vai ter um mercado de trabalho aberto para você. Então, sempre que puder, faça isso. O agrônomo, ele não é só terminar a faculdade e fazer por fazer. Tem gente que deixa para fazer estágio no final, eu já fico falando, por que você não faz antes? Procura alguma coisa para poder já encaminhar. Porque você já vai ter o mercado de trabalho e vai te ajudar muito lá na frente. Então, essa é a minha dica. Faça os estágios, procure sempre estar à frente do que precisa, né? do que necessita, para poder um retorno melhor. E estágio é muito bacana porque tem o estágio não remunerado e o estágio remunerado. O não remunerado, ele é obrigatório, o aluno tem que fazer durante o período que ele está estudando, né? E o remunerado, ele pode fazer por conta própria. E a fazenda ou a instituição faz um convênio com a universidade, né? E esse aluno vai receber uma bolsa incentivo da empresa que vai pegá-lo como mão de obra. Né? Então ali ele já vai criando uma experiência, né? E um contato também para o futuro, para se tornar, se ele se desenvolver bem no campo de estágio, ele já sai empregado, né? Então é certo isso. O que eu fiz, o primeiro estágio foi lá em Paredão Grande, na fazenda do seu Acidermano, na Monte Alegre. Lá plantava em torno de 6 mil de algodão, 6 mil de soja e 4 mil de algodão. E tinha lavoura de milho. Eu peguei um estágio lá muito importante, porque eu não tinha conhecimento praticamente nenhum. A gente entrou na faculdade, acabou entrando e foi a oportunidade de fazer estágio na lavoura. Para mim foi muito bom, a vivência gratificante, porque você conhecia todo o manejo. Aí depois foi tendo aquele relacionamento. Passei para pecuária, trabalhei na região de Vila Rica, então a gente sempre está buscando isso. É isso, e é importante a pessoa colocar realmente a mão na massa, compartilhar ali com a teoria e a prática, para poder chegar bem no mercado de trabalho. Até porque faculdade sempre é assim, ó. Faculdade é 30% da faculdade, 70% o aluno, qualquer curso que você vai fazer. Então, se você se dedicar aos seus 70%, você tem certeza que você vai ser um ótimo profissional. E é mesmo assim na profissão, se você se dedicar 70%
ter 70% da sua dedicação para a sua profissão, os outros 30% vem naturalmente. Não tenha dúvida disso. Vem sim. Vem das indicações. Exatamente. Uma coisa que aconteceu muito assim foi da primeira turma eu ter formado, né? A gente não tem aquele tanto, um caminho assim, praticamente trilhado, né? A gente teve que fazer tudinho. Foi meio difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Bacana. Então, chegamos ao nosso final. Acabou. Igual lá no jogo. Mas eu sinto falta do André, porque o André é um excelente tutor nosso aqui, gente. Olha, toda vez que eu falo com o André, eu preciso disso. Você sabe onde arruma isso? Ele fala, arruma ali em tal lugar. A gente teve uma experiência boa aqui. Graças a Deus teve uma turma, acho que foi 4 turmas nós tivemos aqui à frente. Isso, exatamente. E aí me socorreu lá em Capone também. Nossa, pegou uma viagem. Umas aulas práticas lá, me ajudou muito também. Muito o André está sempre disposto. Excelente profissional. André, quero te agradecer muito. Opa. Como você, como ser humano, como profissional, como parceiro de trabalho, você agregou aqui a nossa faculdade quando você estava aqui junto com a gente. Agora no podcast. Opa. Adorei a sua presença aqui para falar sobre o curso. Obrigado mesmo. Tenho só que agradecer a vocês, a Marcelo, o Eberdan e a instituição, né, por ter dado essa oportunidade de ter retornado e participar do podcast. Tamo junto. Conta com a gente. Muito obrigado. E se tiver mais oportunidade, a gente está aí, pronto para atender. Na hora. Ótimo, então, obrigado. Então nós vamos finalizar, no 3, 2, 1. Quando ele falar 1, você vai falar Você Pode Mais Cast junto com a gente, tá bom? 3, 2, 1. Você Pode Mais Cast.